e o Sabas me pediu para falar sobre aconselhamento genético em oncologia. Eu fico bastante orgulhosa com esse convite, isso é o que eu faço no meu dia a dia, e quero compartilhar com vocês, então, um pouco dessa experiência que eu tenho. E agradeço bastante essa oportunidade. O que eu pensei em falar para vocês passa por alguns pontos, então eu vou falar uma introdução sobre aconselhamento genético e explicar por que o aconselhamento genético é importante no câncer, dadas as alterações genéticas que a gente tem associadas ao desenvolvimento tumoral, né? Depois disso, a gente vai falar sobre a suspeita e identificação de predisposição hereditária ao câncer e como é que a gente faz o aconselhamento genético pré-teste e a investigação molecular para famílias e pacientes que têm predisposição hereditária. Obviamente, na hora que a gente solicita um teste, a gente tem que saber o que fazer com o resultado. Então, eu também vou falar no final da aula sobre o aconselhamento genético pós-teste e as bases de condutas em predisposição hereditária. Então, para a gente começar, é importante vocês terem noção do motivo pelo qual todo graduando, todo médico tem que saber aconselhamento genético. Nas diretrizes nacionais do curso de graduação em medicina, que foram publicadas em 2014, hoje a indicação de realização de aconselhamento genético entra como uma habilidade essencial para o médico que se forma. E, obviamente, para os médicos que já são formados, eles têm que correr atrás, né? Muitas residências já colocam o aconselhamento genético como uma das habilidades. Então, a ASCO e a ESMO, em 2017, publicaram a necessidade de incluir na grade curricular das residências em oncologia o aconselhamento genético, e isso seguiu-se uma série de outras especialidades que também colocam essa necessidade. E é sobre isso, então, que a gente vai falar ao longo desse tempinho que a gente vai ficar junto. O aconselhamento genético tem algumas definições formais, uma mais antiga, de 1975, e uma mais atual, de 2006, mas as duas em comum têm um ponto, que é um processo. Quando a gente fala de processo, a gente fala de alguma coisa que não se resume a um único momento. Então, o aconselhamento genético é um processo de comunicação, onde o médico deve explicar ao paciente e seus familiares as contribuições, as implicações da parte genética das doenças nessas famílias. Então, para ele explicar, para ajustar essas implicações médicas, psicossociais, familiares, ele precisa conhecer essas implicações e saber comunicá-las, às vezes de maneira gradual, ao paciente e seus familiares. Princípios básicos do aconselhamento genético incluem utilização voluntária e a possibilidade de instrumentalizar o paciente e seus familiares a tomarem uma decisão informada. Obviamente, a gente segue muitos dos princípios que fundamentam a prática médica. Então, o indivíduo tem que ter autonomia, a gente deve tentar ao máximo não fazer o mal e fazer o bem. Isso às vezes é um pouco complicado quando a gente fala de famílias, porque às vezes ao considerar um aspecto para um familiar, eu estou prejudicando um outro familiar. Então, a gente tem que, ao máximo, ter sempre esses princípios éticos em mente e, por último, a justiça. O aconselhamento genético, um dos pontos fundamentais é que ele não é diretivo. A gente nunca fala para um paciente, você não pode ter filhos, você não pode fazer isso, você tem que fazer uma cirurgia redutora de risco. Ele não deve ser diretivo nem coercivo e ele sempre deve ser individualizado. E com isso, para isso, a gente precisa conhecer muito bem a família, o paciente e as condições genéticas com as quais a gente está lidando. Aspectos de confidencialidade e privacidade são bastante críticos, porque às vezes a gente tem informações que devem ser compartilhadas entre os familiares e existem restrições quanto a isso.
E a outra coisa que a gente sempre trabalha é em relação a risco. Vocês vão ver que eu vou falar muito nessa apresentação sobre risco. E aquilo que a gente fala para o paciente, nem sempre é aquilo que o paciente entende. Então, quando a gente fala de risco, tem pessoas que já se sentem com um risco alto. E por conta disso, eles não conseguem entender que o risco não é tão alto assim. Então, a gente tem que trabalhar com essa percepção do risco e o impacto que esse risco vai trazer, tanto do ponto de vista psicossocial e afetivo. Existem vários momentos onde a gente indica a necessidade do aconselhamento genético, né? Em crianças, a gente tem crianças com atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, baixa estatura, malformações, dismorfias, alterações metabólicas, distúrbios neurológicos, imunodeficiências primárias. Quer dizer, tem uma ampla gama de atuações do aconselhamento genético na prática. Mas a gente hoje vai tratar dos pacientes que têm câncer e história familiar de câncer. Por quê? Porque hoje a gente conhece muitas alterações genéticas no câncer. E essas alterações genéticas, elas se concentram em 2 grandes grupos, que podem ser divididos em até 3 grupos de genes. Os primeiros genes que foram descobertos são os oncogenes. Oncogenes são genes que são formas alteradas de proto-oncogenes que funcionam na nossa célula e promovem crescimento. E uma vez que eles sofrem alguma alteração, ou porque eles se multiplicam, ou porque eles têm uma mutação que os ativa muito, ou que os coloca sobre promotores de genes outros, eles passam a ter um efeito dominante na célula, ou seja, só um oncogene alterado, das 2 cópias que a gente sempre tem, eles já alteram o fenótipo celular, fazem com que aquela célula cresça mais, divida mais, geralmente de forma autônoma. Esses oncogenes, eles acabam fazendo com que as células, elas percam a inibição da apoptose, ou seja, da via de morte celular programada, e não se diferenciem. Então, na realidade, são células que crescem muito, não sofrem regulação de morte celular programada e não se diferenciam, que é tudo o que um tumor quer. Ele quer uma supercélula que cresça muito da forma mais indiferenciada possível. Esses oncogenes, então, existem vários oncogenes e existem várias atuações, em vários momentos do ciclo celular, esses oncogenes atuam. Os genes supressores de tumor, eles atuam normalmente no nosso organismo. Ao contrário dos oncogenes, que são formas mutantes, os genes supressores de tumor são formas normais de genes. Todos nós temos genes supressores de tumor atuando neste momento. Eles inibem a proliferação, promovem a apoptose, estimulam a diferenciação, controlam o ciclo celular, né? Então, eles mais ou menos regulam esse ciclo celular de tal forma que ele não cicle de forma contínua e permanente. Esses genes supressores de tumor, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser genes que, quando alterados, e a gente perde a função desses genes, eles já iniciam a tumorigênese. Normalmente, essa perda de função exige a perda das 2 cópias dos genes, tanto a que veio do pai quanto a que veio da mãe. Existem outros tipos de genes supressores de tumor que são chamados genes de reparo do DNA, porque na realidade o maior papel deles é influenciar a estabilidade genética. Então tem até alguns autores que colocam esses genes de reparo como um terceiro grupo, mas na realidade eles compartilham muitas das características dos genes supressores de tumor. Os genes supressores de tumor, quando a gente pensa em predisposição hereditária ao câncer, eles conferem uma herança dominante de suscetibilidade, porque um alelo, quando ele é transmitido de pai para filho, ele confere a suscetibilidade, mas ele não confere o câncer. Quando a gente perde o segundo alelo e, portanto, a função desse gene é comprometida porque eu já não tenho nenhum alelo normal, aí sim nós teremos o processo tumoral.
É importante a gente falar desses genes, porque esses genes, eles estão alterados nos tumores. Então, hoje, a gente consegue, num tumor, tirar algumas células e estudar as alterações genéticas. Tumores não familiares, todos os tumores têm alterações genéticas. E hoje, essas alterações genéticas são usadas para prognóstico, para diagnóstico, para predição de resposta a determinados quimioterápicos, como controle terapêutico. Então, são alterações somáticas que estão restritas só às células tumorais, né? Além disso, a gente tem genes que já nascem com, assim, as pessoas já nascem com alterações nesses genes. Essas alterações comprometem todas as células do organismo, inclusive suas células reprodutivas. E aí sim a gente vai ter uma situação onde o câncer deixa de ser uma doença genética para se tornar uma doença hereditária, com possibilidade de sua suscetibilidade ser transmitida aí de pai para filho. Então, nesse momento, a gente usa as alterações genéticas como duas formas de avaliação no câncer. Então, como tumores esporádicos, por exemplo, hoje, muitas vezes a gente necessita dessas alterações para diagnóstico. Então, na última versão da classificação dos tumores de sistema nervoso central da Organização Mundial de Saúde, as alterações em genes como IDH, NOS e alterações epigenéticas, elas já fazem parte do diagnóstico. Eu não consigo fazer esse diagnóstico se eu não olhar a genética do tumor. Por outro lado, a gente tem também várias drogas que são prescritas para tratamento dependendo das alterações. Então, por exemplo, em câncer de pulmão, a gente pode ter no tumor alterações diferentes que vão tornar o tumor ou mais resistente ou mais sensível a alguns quimioterápicos. Então, de novo, eu preciso do material tumoral, olhar estas alterações para tomar uma decisão terapêutica. Então, essas são alterações genéticas que nos ajudam, então, no diagnóstico, no prognóstico, etc. O que nós vamos tratar hoje nessa aula são alterações nas células reprodutivas nesses genes que eu falei para vocês, e que conferem, então, um risco de desenvolvimento de tumores. Essas alterações reprodutivas nesses genes, então, são alterações que são transmitidas, alterações germinativas, que estão presentes em todas as células do indivíduo. Elas podem conferir riscos altos, riscos moderados ou riscos baixos de desenvolvimento de câncer. E aí entra um conceito que é bastante importante, que é o conceito de penetrância. Então, atenção, penetrância é a capacidade de uma alteração genética causar uma alteração fenotípica, no caso de um tumor. Então, a gente tem alterações em genes, alguns são bastante famosos, que são raras na população, mas que conferem um alto risco e, portanto, uma alta penetrância. E todo o nosso aconselhamento genético vai ser baseado neste risco. Então, é bastante importante a gente conhecer esses riscos. Eles variam de acordo com o tipo tumoral. Por exemplo, aqui no alto desse gráfico, não sei se vocês estão vendo, dois genes que são bastante famosos, que é o BRCA1 e BRCA2. Eles já andaram até em revistas de moda e bastante sociais, porque eles foram muito divulgados por uma atriz chamada Angelina Jolie, que testou positiva para alterações em um desses genes. E o que a gente faz com isso? É isso que a gente vai ver ao longo da aula. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, assim, qual é o paciente com câncer que eu tenho que suspeitar de predisposição hereditária? Como é que eu identifico esses pacientes? Então, aqui tem um heredograma, não sei quantos de vocês lembram do heredograma ou já viram heredogramas na faculdade, mas bolinhas são mulheres, quadradinhos são homens, a gente tem relacionamentos maritais e irmandades. Nessa família tem uma senhora de 32 anos que teve um câncer de mama, o pai dela tem uma mãe, a avó da paciente, que teve um câncer de pâncreas, e essa avó da paciente
tem um irmão com câncer de estômago e uma irmã com câncer na região cervical, que ela não sabia o que era. Esta senhora aqui tem também um histórico na família da mãe. O tio materno dela faleceu de câncer de estômago, ela tem uma tia com câncer de mama e um avô com câncer de pâncreas. Então, quando a gente olha essa família, fica muito claro e fica fácil a gente pensar em predisposição hereditária. O que a gente vê primeiro uma pessoa com câncer numa idade muito jovem. Eu vejo tumores em vários familiares, tanto da linhagem materna quanto da linhagem paterna. A avaliação da história familiar é o principal indicador para buscar risco hereditário. E eu sempre mostro essa foto. Infelizmente, a gente ainda não tem famílias tão grandes onde todos se conheciam, todos sabiam do que tinham, do que morriam, que doenças tinham, né? E era fácil a gente pensar em predisposição hereditária. Hoje, a gente tem pacientes que às vezes não sabem quantos anos têm os irmãos, os pais, os avós. Então, a gente, para identificar a predisposição hereditária, a gente tem que perguntar ativamente sobre a estrutura da família. E a estrutura da família em 3 gerações. A gente precisa querer saber como é essa estrutura. Se o indivíduo conhece os irmãos, os pais, os avós, né, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E quando existe um histórico de câncer na família, a gente tem que pensar em solicitar esse indivíduo muito mais informações. Então, aquela pergunta assim, tem alguém com o mesmo tumor na família? Ela tem que ser desdobrada em várias perguntas. Perguntas sobre, você conhece sua família? Você sabe dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós? Eles têm irmãos? Quantos anos viveram, etc. E quando o indivíduo nos fala, o paciente nos fala que ele tem um familiar com câncer, a gente tem que saber qual é a idade de início, se era bilateral ou não, que tipo histológico, quanto tempo esse indivíduo viveu, e muitas vezes pedir documentações, porque muitas vezes eles falam assim, meu avô tinha um câncer na barriga. Câncer na barriga pode ser qualquer coisa, então a gente precisa ter mais detalhes, né? Uma coisa bastante importante de se lembrar é que essa estrutura muda o risco. Então, por exemplo, nessa família aqui eu tenho uma senhora com câncer de mama aos 51 anos, caso único na família. Ela tem a mãe, 2 tias, tem 5 primas, a avó está viva, tem 3 tias-avós vivas. É muito diferente desse segundo cenário hipotético, quando essa senhora aqui, ela tem câncer de mama, o pai não tem irmãos nem sobrinhos, e o avô paterno também não tem irmãs. Eu não tenho mulheres nesta família. Isso aqui mostra uma estrutura limitada para avaliação de predisposição hereditária ao câncer de mama. Porque eu não tenho mulheres que possam ter desenvolvido câncer de mama. Ela é a única, porque ela é a única mulher. Então, quando eu tenho famílias muito pequenas, onde a mãe é filha única, o pai e a mãe são filhos únicos, os avós são filhos únicos, ou eu tenho transmissores masculinos, ou inexistência de 2 ou mais mulheres que são relacionadas em primeiro ou segundo grau ao indivíduo, eu tenho uma estrutura familiar limitada e eu não posso dizer, olha, aqui é o único caso na família, o risco é baixo. Porque aqui eu tenho sim uma probabilidade maior de encontrar mutação do que na situação aqui mostrada no heredograma 1. Então, esse é um conceito que vocês sempre têm que lembrar. Na hora de avaliar a estrutura da predisposição hereditária, avaliem também a estrutura da família. Em quem que eu tenho que suspeitar de predisposição hereditária ao câncer? Eu tenho que suspeitar quando eu tenho familiares com o mesmo tumor, isso é muito claro. Pode ser um familiar ou 2 ou mais familiares de primeiro ou segundo grau. Às vezes eu tenho 3 ou mais familiares com diagnósticos de tumores etiologicamente relacionados. E aqui o que eu tenho é um diagnóstico diferencial sindrômico. O que acontece? A gente tem tumores que são associados a vários genes. E a gente tem genes que causam vários tumores. Então, na hora que eu tenho uma família que tem vários tumores, eu tenho que pensar nos genes
que podem estar associados a cada um desses tipos de tumores. Então, câncer de mama, eu posso ter vários genes. Câncer de intestino, eu posso ter vários genes. E a gente vai achando a sobreposição. Além da história familiar, a gente às vezes suspeita quando o indivíduo faz um teste lá no tumor e a gente encontra uma mutação que pode ser hereditária. Quer dizer, eu estou vendo o tumor, ele não tem história familiar, mas a mutação dele pode ser uma mutação hereditária. E aí eu tenho que olhar para esse paciente com outros olhos. Às vezes, ele não fez nenhum teste de tumor, mas ele é o único caso na família. Uma família grande, e eu tenho um único caso. Então, como é que eu suspeito de predisposição hereditária se eu não tenho histórico familiar? E, na realidade, isso é muito comum. Eu sempre digo que hoje as pessoas conhecem muito mais do pedigree do cachorro do que do histórico familiar. Mesmo quando é vira-lata, eles sabem, não, isso era um cruzamento disso, daquilo, eles sabem. Da família, você pergunta, mas quantos anos tinha seu avô, sua avó, de onde eles vinham, já não sabem. Porque existe uma migração muito grande. Então, quando eu não tenho histórico familiar, ou quando essa história é desconhecida, eu tenho que me valer de características desses tumores. Então, podem ser tumores em idade jovem ou atípica, como, por exemplo, uma senhora de 32 anos sem histórico familiar, mas com câncer de mama. Não é a idade de ter câncer de mama. Gente, para a gente ter câncer de mama, normalmente esse tumor aparece depois da menopausa. 32 anos é muito cedo. Então, não se espera isso. Às vezes o que eu tenho é uma histologia específica ou rara, ou seja, eu tenho um carcinoma medular de tireoide. Todo carcinoma medular de tireoide tem que ser avaliado do ponto de vista de predisposição hereditária. Ou tumores no sexo não só, como, por exemplo, câncer de mama em indivíduos masculinos. Tumores múltiplos, multifocais ou bilaterais, tumores com associação com alteração genética, alguma malformação, ou com lesões cutâneas específicas. Então, todos esses são fatores de suspeita que toda vez que a gente se encontra tem que investigar. Para investigar, a gente hoje tem uma série de recursos de testes moleculares. Então, eu posso solicitar esse teste, mas a pergunta é, para quem? Para quem que eu vou solicitar na família? Para todo mundo? Não, para quem tem um tumor mais típico de predisposição hereditária. Então, quando eu olho esse heredograma, eu tenho várias pessoas com câncer. Tem uma pessoa com câncer de tireoide aqui em idade bastante jovem, tem uma pessoa com câncer de mama e tireoide, um indivíduo que já faleceu com câncer de próstata e pâncreas, e quem me procurou foi uma senhora sem câncer. Então, a ideia é testar a irmã que tem câncer de mama em idade jovem, ou a prima que tem câncer de mama e ovário, né? Nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se nessa família eu começasse a testar a irmã que teve câncer de tireoide em idade jovem também, mas a idade do câncer de tireoide, eu não teria encontrado a mutação que eu encontrei na irmã que teve câncer de mama e tireoide. Então, sempre a gente procura um indivíduo com um tumor mais típico para testar. Né? E o que eu vou testar? Eu posso procurar uma alteração num gene único, mas hoje a gente faz muitos painéis de genes com base na metodologia de sequenciamento de nova geração. O que é isso? Eu consigo ver, ao mesmo tempo, vários genes de vários pacientes ao mesmo tempo, porque eu tenho uma capacidade de análise que é muito aumentada em relação ao que eu tinha. Esses sequenciadores de nova geração, eles geram esses fragmentos aqui bem pequenininhos, que depois eles são montados num quebra-cabeça por um bioinformata. Então, a gente tem aqui a sequência, que é a nossa sequência normal, e o bioinformata, ele monta cada um desses fragmentinhos. E quando a gente vai avaliar o resultado do exame, a gente sabe que a gente tem que ver a profundidade, ou seja, quantas vezes cada base foi lida nos fragmentos, nas sequências que foram geradas. Quanto maior o número de vezes que foi lido, que é a profundidade, melhor esse teste. E a gente sabe que esses sequenciadores, se não submetidos a um protocolo especial de avaliação, eles vão nos dar
as alterações em nucleotídeo único, ou seja, troca de variantes, está vendo que aqui a sequência normal é um T, e eu li várias vezes sequências que tinham um G, isso é uma variante de ponto, uma variante de nucleotídeo único. Aqui o que aconteceu foi que faltam, aqui eu tinha que ter um A, mas eu não tenho nada, ó. Apagou, eu tenho pequenas deleções ou inserções que podem ser vistas com esses sequenciadores. Então, para pedir um teste, a gente vai ver que teste a gente vai, se a gente tem critérios para investigar, critérios diagnósticos, critérios de suspeita, vou escolher o teste. A gente tem que escolher bem esse teste porque normalmente esses testes têm preços muito altos, né, e tem disponibilidade restrita, e a gente sempre tem que fazer um aconselhamento, que é o que eu vou falar mais para frente. O problema é que hoje a gente acaba usando muitos desses painéis, porque eles são mais baratos. E esses painéis, eles são muito bons, porque se eu tenho uma sobreposição fenotípica, eu sei que tem vários genes que podem contribuir, eu posso ver todos eles ao mesmo tempo. Só que, no entanto, ali tem genes que eu não precisava ver, genes que têm um risco, uma penetrância muito baixa, eu não vou saber o que fazer com eles. Então, a gente tem que, na hora de solicitar um teste, escolher esse painel. Eu não posso colocar só no pedido, eu quero um painel para câncer de mama. Olha a diferença de painéis que a gente tem. Então, cada coluna dessas, eu não pretendo que vocês leiam, mas cada coluna dessas é um painel de um laboratório diferente. Cada linha é um gene. Então, tem painéis que tem praticamente todos os genes. Tem painéis que tem 4 genes. Mas todos eles respondem pelo nome painéis. Então, se você não coloca e especifica para o laboratório aquilo que você quer, na hora de fazer o pedido, a gente, às vezes, tem painéis que não vão conter os genes que a gente precisa ver. Adicionalmente, tem painéis que não rastreiam variações de número de cópias, ou seja, quando falta um pedaço do gene. Eles leem a sequência, quando falta uma base, 2 bases, 3 bases, 10 bases, eles conseguem ver, mas se falta um exon inteiro, se faltam 3 exons de um gene, eles não conseguem ver. Então, quando a gente não consegue, tem essa limitação, a gente tem que prosseguir. Vejam só esse caso clínico. Era uma senhora de 42 anos com câncer de ovário, também muito nova para câncer de ovário. Ela fez um sequenciamento de BRCA que veio normal, não tinha mutação nenhuma. E aí todo mundo falou, não tem mutação. Quando a gente foi investigar se tinha falta de pedaços do gene, chegou uma deleção do exon 22 do gene BRCA1, que aumenta muitíssimo o risco dela ter outros tumores, tumores de mama em outros locais. Então, a gente sempre tem que checar a qualidade e verificar o que o nosso exame precisa. Gente, em medicina, vocês já ouviram aquela máxima, né? Medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Então, quando a gente fala nunca em medicina, nunca tem um peso muito forte. Geralmente, nunca é uma palavra que não existe. Mas nunca solicitem um teste molecular sem fazer um aconselhamento genético prévio. É importante o indivíduo entender que esse é um teste diferente, tem implicações para a família, tem implicações para ele, tem várias implicações. Então, a gente sempre precisa fazer um aconselhamento pré-teste. Faça um pedido num papel, num receituário separado e expliquem os benefícios do teste. Sempre expliquem que é melhor o indivíduo saber de uma alteração do que não saber. Isso vai explicar padrão de herança, vai permitir um melhor enfrentamento de riscos, vai servir para a gente rastrear indivíduos assintomáticos na família. Tem riscos? Claro que tem riscos. Por quê? O primeiro risco é o indivíduo não entender o que é risco, que não é uma certeza. Então, vou encontrar uma alteração que não é uma certeza. No caso de câncer, isso muda para algumas outras doenças, mas não é uma certeza que ele vai ter câncer, né? Isso pode trazer dificuldade com familiares e a gente tem algumas variantes, que são essas VUSAs, variantes de significado incerto, que eu vou falar mais para frente, que às vezes complicam nossas avaliações.
Além disso, a gente pode ter limitações quando a gente não encontra alterações, especialmente se eu estou testando um indivíduo que não tem câncer numa família que eu não conheço qual é a mutação. Eu não vou conseguir chegar a uma conclusão diagnóstica. Então, toda vez que a gente pede um teste genético, a gente sempre tem que fazer o aconselhamento pré-teste, onde eu vou explicar para o indivíduo o que é o teste, por que ele está fazendo esse teste, que resultados eu posso encontrar com esse teste e o que eu vou fazer com esses resultados para ele e para os familiares dele. Então, sempre pensem nisso. E estejam preparados para entender os resultados. Não peçam um exame que vocês não sabem o que vocês vão fazer com o resultado, né? Então, a gente tem um aconselhamento genético pós-teste, as condutas em relação à predisposição hereditária ao câncer. A primeira coisa que vocês têm que saber é como é que vocês vão ver se é um exame bom. Assim, a gente aprende a botar raio-x na posição anatômica, ver mamografia se foi bem posicionado, ver se o contraste contrastou numa ressonância. A gente aprende a avaliar uma série de critérios. E a gente tem que aprender a ver a qualidade de um teste genético. Então, a qualidade, ela se baseia em duas coisas. Na cobertura, se eu li o gene inteiro, ou seja, se esses meus fragmentos, eles cobriram o gene inteiro. Mas eles têm que cobrir bem. Para cobrir bem, eu tenho que ter fragmentos que leem pelo menos essa base. Esses aqui já não leram. Mas depois eu tive uma cobertura boa com esses fragmentos aqui. Então, eu tenho uma boa profundidade. E depois eu tenho que entender como eles foram comparados, contra o que são, quais foram as sequências referência, quais foram os dicionários que eu usei para saber se esse gene estava correto e como é que eu avaliei as variações. Hoje, atualmente, a gente usa os guidelines da American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology para classificar as alterações. Quer dizer, ser diferente, ter uma alteração genética, não quer dizer que essa alteração é ruim. Significa só que ela é diferente. E essa diferença, ela tem que ser classificada de acordo com a probabilidade de causar alguma doença. Então, elas são classificadas como benignas ou provavelmente benignas quando tem uma probabilidade com mais de 90% de certeza, e para as benignas com mais de 99,9% de certeza, de que elas não alteram a função proteica. Ou seja, elas não trazem nenhum problema. As variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas é o contrário, eu tenho 90% ou 99% de certeza de que elas realmente causam algum problema e alteram a função daquela proteína produzida por aquele gene. Então, nesse caso, e aí tanto faz provavelmente patogênica quanto patogênica, aqui eu tenho condutas a serem tomadas. E para isso, eu preciso entender a qualidade do teste para trazer meu paciente numa consulta e explicar para ele, numa consulta de aconselhamento genético pós-teste, qual que é o resultado do exame. Essa implicação desse resultado é tão pesada que sempre é bom você falar com ele pessoalmente ou por teleconferência. Nunca mandar entregar um resultado em casa e não dar um suporte, né? E que implicações tem para ele, para sua família? Quais são os riscos? Qual é a magnitude do risco, né? E que opção ele tem para mitigar esses riscos? Além disso, a gente vai identificar quais são os familiares que estão em risco de ter herdado aquela mesma alteração e que se beneficiariam desse resultado, né? Para quê? Para a gente poder trabalhar com prevenção e vigilância, principalmente, seja para o paciente, seja para os seus familiares. A gente tem aquilo que a gente chama de utilidade clínica ou acionabilidade. Quanto maior a penetrância, maior o risco. Quanto maior o risco, maior a acionabilidade. Maior a capacidade que eu tenho de adotar medidas para mitigar, para diminuir esse risco.
Variantes que têm uma penetrância baixa têm uma acionabilidade baixa, então eu não sei o que fazer com aquele resultado. E eu tinha que ter dito isso para o meu paciente antes de pedir o teste. Olha, pode ser que venha uma alteração que eu não sei, a ciência não sabe, né? E esses riscos, eles são bem conhecidos e variam de câncer para câncer, de órgão para órgão. Então, por exemplo, eu falei de BRCA1, BRCA2, que são os mais comuns, e vocês vão ouvir falar dele na sequência em outras aulas, mas a gente tem aqui gráficos que mostram, por exemplo, que o risco para portadores de BRCA1 de desenvolver câncer ao longo da vida, ele é alto. E o risco de BRCA2, ele começa baixinho, mas no final ele chega no mesmo risco que BRCA1, BRCA2, são riscos cumulativos. Isso para câncer de mama. Mutações nesses mesmos dois genes têm riscos diferentes para câncer de ovário, que a gente vê nesse segundo gráfico aqui. Então, aqui eu tenho riscos que são mais baixos para câncer de mama, do que de câncer de mama para câncer de ovário. Então, para câncer de ovário passa pouquinho de 40%, e eu tenho uma diferença grande do risco de desenvolvimento de câncer de ovário em portadores de BRCA2, quando comparados a portadores de BRCA1, né? Então, a gente tem que conhecer, e aí é o conhecimento clínico que a gente tem que ir desenvolvendo. Caso a gente não tenha esse conhecimento, a gente tem que saber onde buscar fontes bastante confiáveis, né? Para a gente poder passar as informações para o paciente. Uma coisa bastante importante é que, lembra que eu falei que a gente tem genes que têm risco muito alto e genes que têm risco muito baixo, penetrância alta, penetrância baixa? A gente tem implicações para os familiares que também são diferentes. Então, vejam aqui essa família. Essa menina aqui, ela testou, a mãe testou. Essa bolinha aqui, na realidade, é essa aqui. A avó tinha tido câncer de mama, a mãe tinha tido câncer de mama e ela não tem câncer. Tá errado que ela não tem câncer. A mãe testou para genes. E daí foi feito um estudo que quando a filha testa negativa para o gene da mãe, o risco residual dela varia se esse gene tem um risco alto ou um gene que tem risco baixo. Então, por exemplo, se a mãe testa positiva para BRCA1, teve câncer de mama, e a filha testa negativa para BRCA1, não tem câncer de mama e nem tem mutação, o risco dela, que era aqui por conta da história familiar, cai para essa linha vermelha, quase igual o da população, mas um pouco mais alto. Por que é um pouco mais alto? Eu tenho pacientes que têm mutação em BRCA1 e não desenvolvem câncer. Tem pacientes com mutação em BRCA1 que desenvolvem câncer. Essa diferença deve ser devida a fatores que eu não estou enxergando. Então, na hora que eu não tenho a mutação em BRCA1, eu sei que eu não tenho o principal fator que leva ao aparecimento de câncer. Mas eu não sei se essa menina também não tem outros fatores que levam ao desenvolvimento de câncer. Se o gene é um gene que tem baixa penetrância, baixo risco, ou um risco moderado, como, por exemplo, o risco aqui de ATM ou SHEC2, que são riscos moderados, a mãe testa positiva para SHEC2 ou ATM e a filha testa negativa, o risco cai da linha preta para essas duas linhas sobrepostas aqui. Caiu, é menor, mas está ainda longe da população. Então, ela continua com risco significativo de desenvolver câncer de mama e a gente precisa aí rastreá-la. Quando são mutações importantes, a gente tem algumas iniciativas que a gente pode fazer em termos de prevenção e vigilância, que passam desde consciência da necessidade de rastrear câncer de mama até algumas exames de imagem que são diferentes da população geral, como ressonância, mamografia, tonossíntese, que começam muito mais precoces e são mais frequentes. Então, quando a gente não acha a mutação, a gente vai ter que trabalhar na história da família. Algumas vezes a gente acha alterações que a gente chama de variantes de significado desconhecido, ou seja, eu comparo
E naquela classificação que eu mostrei, elas caem no grupo do meio. Então, elas não são nem provavelmente benignas, nem provavelmente patogênicas. É um grupo que eu não sei o que acontece, eu não sei qual o risco. Nesse caso, eu não procuro essa alteração em familiares, eu não rastreio isso em ninguém, e a história clínica que vai me ajudar na conduta da família. Se eu encontro a mutação patogênica, aí sim eu tenho toda aqueles modos de rastrear, de prevenir, de ficar vigilante, e eu tenho que testar os familiares em cascata para saber quem é que pode ter risco de desenvolvimento de câncer, quem não tem. Então, em resumo, se eu encontro uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, eu confirmo um risco hereditário e tenho que trabalhar com prevenção e vigilância e rastrear familiares. Se eu não encontro, eu encontro variantes benignas, provavelmente benignas, ou variantes de significado incerto, eu não tenho informação de risco e eu não rastreio isso nos familiares. Gente, falei muito, mas eu quero que vocês levem algumas coisas para casa. Em relação ao aconselhamento genético. Então, prestem atenção, são 2 slidezinhos só que vocês têm que acordar aí, todo mundo acordando, para vocês lembrarem para a vida. Aconselhamento genético é uma competência de todos os médicos. E a gente tem que saber comunicar a ocorrência ou a probabilidade de ocorrência de um distúrbio genético em uma família. Não é só o geneticista é o especialista, mas todo mundo tem que saber fazer isso. No câncer, as alterações genéticas ocorrem principalmente em oncogenes, genes supressores de tumor, e levantar o histórico pessoal familiar é fundamental para a gente identificar a predisposição hereditária ao câncer. Perguntem da família, perguntem com cuidado, com intenção de escutar a resposta. Não é, tem alguém com um problema na família, o indivíduo nem entendeu. Perguntem sobre a família. Em relação à investigação molecular, então, na hora que você suspeita, se você tem dúvida, procure um geneticista, procure um especialista em predisposição ao câncer. Hoje já tem poucos geneticistas no país, mas cada vez mais isso tem crescido. E conheçam o exame que vocês vão pedir. Peçam com intenção e sempre, sempre, sempre façam aconselhamento genético pré-teste. E por último, quando vocês recebem um resultado, abram um espaço na consulta de vocês para vocês fazerem um aconselhamento pós-teste e pensar nos familiares para vocês testarem em cascata e a gente poder ampliar esse conhecimento na família. Eu agradeço bastante a atenção. Espero que vocês tenham aproveitado, apesar de ter sido uma aula bastante longa e bastante densa, e estou à disposição para perguntas.